majestoso, magnífico, soberano e eterno Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem aberto a porta da misericórdia e da graça para que assim se dê nesta manhã, ó Deus eterno, a construção de uma oração destinada, ó Deus bendito e santo, a fazer da alma e do espírito, assim nutridas, fortalecidas pelo onipotente poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu creio que tudo é possível àquele que movimenta as sagradas Escrituras e nas suas entrelinhas vai migrando e desejando encontrar mais e mais o desejo ao qual seu coração assim procura de estacionar e encontrar a resposta de Deus. Esse é um dia, Senhor, que Tu estás aposto certamente diante dos meus olhos, diante, meu Deus, do meu coração. Eu aqui estou, ó Deus eterno, para dar continuidade à propositura ao qual o Senhor tem colocado diante da minha alma, do meu espírito e, por que não dizer, diante da minha vida. Eu tenho observado, ó Deus meu Pai, claramente que a Escritura Sagrada, ela me dá uma direção de quando eu devo ir, de quando eu devo, ó Deus, acelerar e quando eu devo até mesmo parar, pois a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Assim prossigo, ó Deus eterno, nesta hora, neste momento, ao qual ainda é madrugada, em direção à ciência e os propósitos, ó Deus, da Escritura Sagrada, revelados e iluminados, para que todo aquele que crê, ó Deus, em Deus, possa assim tomar posse de todas as promessas e de toda a ciência, ó Deus, revelada na divina Escritura Sagrada. Obrigado, meu Deus, porque até aqui vejo, ó Pai querido, claramente o Senhor iluminar os meus olhos e por misericórdia e graça possa interceder nesta manhã através desta oração, ó Deus, pelos meus irmãos, ó Deus, pelas minhas irmãs, pelos companheiros e companheiras em Cristo e os escolhidos e os que devem ser resgatados pela pessoa de Deus. Eu também me incluo, ó Deus eterno, nesta necessidade. Por isso, Pai Santo, justo e eterno, eu rogo nesta manhã que eu seja ajudado, que eu seja auxiliado, ó Deus amado e poderoso, na construção, ó Deus eterno, desta oração, ao qual chamo oração da alvorada. Senhor, eu tenho, ó Deus meu Pai, um longo caminho, uma longa estrada ao qual a minha alma deseja alcançar a salvação. É uma estrada que é dada a todo homem que crê e confia em Deus. Eu tenho aqui não apenas, ó Deus, a lembrança de que apenas eu estou na estrada da salvação, mas existem outros peregrinos também, meus irmãos em Cristo Jesus, apostos em outros países, em outros continentes, em outros lugares, homens e mulheres que fazem, ó Deus meu Pai, confissão à pessoa do nosso Salvador, Libertador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Obrigado, Deus, porque sei que não estou sozinho nesta caminhada. Outros santos, ó Deus, do passado, também perseveraram, ó Deus, na palavra, na oração e no partir do pão. Por isso creio, ó Deus eterno, na Tua intervenção divina, eterna e sagrada. Por quê, Senhor? Porque sei que muitos homens chegaram à glória de Deus. Eu não tenho dúvida, porque tenho, ó Deus eterno, evidentes
obras assim escrituradas na tua palavra, em que diz que muitos homens chegaram à glória de Deus. E eu aqui estou, ó Deus, confiando não na minha capacidade humana, temporal, mas confiando, ó Deus, na soberania, na fidelidade, ó Deus, na benignidade e na longanimidade de Deus. Assim a minha alma, ela vai, ó Deus eterno, bebendo da água, ó Deus, e comendo da comida, de uma comida sagrada, de uma comida divina, ó Deus, de uma comida a qual me dá, ó Deus, devido endereço aonde devo permanecer. Desculpa. A palavra diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado a compreender a devida raiz, ó Deus, da salvação eterna. A tua palavra sempre, ó Deus, impulsiona o santo, o separado, o temente a Deus, para que faça sempre assim aquilo que Deus tem colocado no coração dos homens de geração em geração. Aqui Paulo diz que Timóteo deve dar sequência em toda a obra ensinada desde a sua infância, para que possa, então, dar continuidade a tudo quanto, ó Deus eterno, tem aprendido sobre a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, porque neste momento de oração, a minha alma, ó Deus, o meu espírito, a minha vida está ocupada, ó Deus, nos negócios sagrados de Deus. É muito interessante, gratificante e traz grande alegria quando o homem começa a trazer uma confiança, e não obstante a confiança, mas também a compreensão divina de Deus. Quando eu olho a complexidade do ser humano, eu vejo claramente que ele precisa entender que nunca e jamais será independente de Deus. É uma complexidade tão grande que quando olhamos a Deus para a ciência terrena, nós vemos, ó Deus, que cada médico trata da criatura considerando a devida especialidade. Um trata do estômago, outro trata, ó Deus, dos olhos, outro dos ouvidos, e outro vai tratando de todas as regiões onde estão os órgãos e o organismo. Cada um na sua especialidade, tamanha complexidade. É assim o ser humano. Eu te glorifico e te exalto, porque sei que a tua palavra nos dá responsabilidade, não apenas para cuidar do corpo temporal, mas principalmente, ó Deus, para trazer a devida responsabilidade de cuidar da vida espiritual. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor tem assim revelado àquele que crê e confia no Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida, Deus, que devo permanecer aos cuidados de Deus, em temor e em tremor, assim também, digerindo e ruminando, ó Deus, as devidas obras escrituradas de Deus. Que mensagem linda e extraordinária o Senhor põe em meu coração. Diz a tua palavra, Senhor, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, pois que a tua palavra, ó Deus, meu Pai, ratifica para toda a boa obra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abram-se, ó Deus e meu Pai, os portais da ciência divina de Deus. Abram-se, ó Deus,
os portais da misericórdia, da graça e da piedade do meu Senhor, sem a qual, Senhor, nenhum homem, ó Deus, prosseguirá em seus propósitos, ó Deus, e assim não se dará ao contento de Deus. Senhor, eu creio em todo tempo que passarão os céus, a terra e também o mar. Mas também creio, Senhor, que não passará de maneira nenhuma a palavra registrada soberanamente diante do meu Senhor e do meu Salvador. Obrigado, meu Deus, porque Tu tens nos inspirado a andar em caminhos, não segundo, ó Deus, caminhos, ó Deus, meu Pai, aventados ou direcionados pelo homem, pela capacidade humana. Mas aqui eu vejo claramente que Deus deseja mostrar ao homem que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. A inspiração, ó Deus, é divina. Ó Deus, ainda que a Escritura possa ser humana. Ó Deus, a inspiração é divina. Por isso eu glorifico ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus eterno de Moisés, ao Deus soberano de Elias, de Eliseu, ao Deus poderoso de Samuel. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu querido, magnífico e majestoso Deus. Porque sei, ó Deus, meu Pai, aonde estou levando a minha alma a beber, ó Deus, meu Pai, da água da vida. E aqui, Senhor amado, eu desejo prosseguir a viagem endereçada, ó Deus bendito e santo, a Sião celestial. Esta é uma necessidade, ó Deus, que eu compreendo de uma forma muito gloriosa. E tenho a convicção, ó Deus, da inspiração da Escritura ser trazida absolutamente por Deus. E assim caminho em direção, ó Deus amado, à vontade de Deus, para cumprir, ó Deus eterno, o propósito ao qual foi me dado desde os primórdios, ó Deus, da criação da espécie humana. Todo homem deve entender a sua limitação, deve entender o seu lugar, a sua estrutura, a sua frágil, ó Deus meu Pai, vida diante de Deus. E é claro que Deus assim tem nos mostrado diante de inúmeros sinais, diante de inúmeros prodígios e diante de inúmeras obras que são classificadas como milagres de Deus. E não obstante apenas um milagre, mas também inúmeras repreensões, ao qual só podem ser devidamente intituladas ou de autoria divina, visto que nenhum homem pode fazer inúmeras obras que têm ocorrido desde a fundação do mundo até os dias de hoje, obras gigantescas em catástrofes, ao qual nós não podemos atribuir a nenhum outro autor, senão ao próprio Deus. Por isso, em temor e tremor, eu prossigo nesta manhã, confiado, ó Deus, não em meus braços humanos, temporais, limitados, ó Deus meu Pai, imortais. Eu confio em Deus e aqui estou intercedendo, não apenas por mim, mas também pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, ó Deus, pelos companheiros em Cristo Jesus, por aqueles, ó Deus meu Pai, que são chamados, ó Deus, escolhidos, por aqueles que vão ser resgatados e certamente abandonarão o título de inimigos de Deus, de rebeldes de Deus, para que assim sejam devidamente trazidos a Deus como servos de Deus. Eu sempre tenho uma esperança muito profunda na palavra divina de Deus. Ela é a espada do Espírito que pode trazer quaisquer de que sejam os mais miseráveis homens, rebeldes, ó Deus, duros de coração, a servir ao Senhor. Eu sempre me trago à memória, segundo a graça e a permissão de Deus, a pessoa do apóstolo Paulo.
Olhando de um prisma direto, todos os homens iriam dizer: nunca irá se converter, nunca irá abandonar o título que tinha de terrorista diante de Deus. Entretanto, quando assim aprove a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, encontrar com Paulo na estrada de Damasco, ali houve o início de uma mudança total e absoluta. Paulo é o puro exemplo de que tudo, quando nós imaginamos que esteja perdido e não se possa assim reverter, ó Deus, Jesus Cristo entrando na vila de Paulo, assim disse: Saulo, Saulo, por que me pertences? Por que me persegues? Ó Deus, meu Pai, essa palavra, esse momento da mensagem, eu vejo, ó Deus eterno, que é uma passagem, Deus, devidamente ensinadora. Foram não muitas, ó Deus, meu Pai, as palavras desferidas pelo Salvador, mas suficientemente, ó Deus, meu Pai, eficazes, e ali inicia-se o ministério, um serviço sublime, um serviço, ó Deus, meu Pai, profundamente diferenciado de um homem que vai ensinar a Escritura levada pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Ó, que alegria, Deus, eu vejo que milenarmente, não apenas, ó Deus, a vida de Paulo, mas de outros homens, mulheres, outros adolescentes, e por que não dizer uma população, ó Deus eterna, gigante de homens e mulheres que foram, ó Deus meu Pai, alcançados pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, todas as vezes em que estou orando, eu tenho clara evidência que a espada do Espírito de Deus pode tirar o homem, a mulher, a criança, ó Deus, o jovem, o idoso, de quaisquer que sejam as situações mais dramáticas, mais impossíveis, mas, ó Deus, meu Pai, em que necessita o homem de um milagre. Obrigado, meu Deus, porque creio no Teu poder e na Tua graça divina. E em Tua Sagrada Escritura tenho assentado a esperança, ó Deus, da pessoa de Jesus Cristo, para a minha vida e para a vida dos santos, ó Deus, e santas mulheres de Deus. Hoje, o que eu vejo é que o meu amanhã depende do meu hoje. E assim eu me esforço, ó Deus, diante do meu hoje, para que o meu amanhã seja uma coisa certa, inequívoca, porque faço, ó Deus, hoje o que verdadeiramente espero que ocorra amanhã. Todo homem que tem ali o trabalho da agricultura, ele se esforça no hoje, mas na verdade ele vai colher não apenas o hoje, mas também, principalmente, o amanhã. Eu oro, ó Deus meu Pai, confiado nas Tuas mãos sagradas. Tem por mim que o Senhor muito tem me ajudado. E eu tenho certeza absoluta que em tempo, ó Deus eterno, não assim que eu possa mensurar, muitos homens irão trazer testemunhos, ó Deus, que uma vida de oração é completamente diferente de uma vida em que o homem vai até a igreja ou até mesmo busca a Deus segundo a sua conveniência. Eu não consigo, ó Deus meu Pai, me imaginar longe de uma vida de oração, até porque eu tenho aprendido, ó Deus meu Pai, no Evangelho de Cristo, nas epístolas, ó Deus, em toda a Escritura, que o homem deve viver em comunhão com Deus. E não apenas achar que a dignidade de um emprego, de um casamento, de uma família e de todo quanto os homens assim olham de forma superficial, lhes garantirá uma dignidade para que entre no reino de Deus. Assim eu me coloco, ó Deus meu Pai, nesta manhã, em temor e tremor, e assim rogo que não apenas eu,
mas também estenda-se sobre os meus irmãos a necessidade maior de compreender, ó Deus meu Pai, a imprescindível Escritura de Deus. Eu tenho por mim, ó Deus meu Pai, que os homens devem mensurar a sua limitação humana. Todas as vezes que olho, ó Deus, para os céus e que estou em oração, eu preciso alcançar não apenas a estrada da salvação, mas eu também preciso de forças espirituais para que assim pela fé suba eu escadarias, ó Deus, que me levarão à cidade celestial. São degraus e degraus que devo subir com a devida, ó Deus meu Pai, força, resistência e convicção espiritual. Lá eu preciso adentrar em santidade, em temor e assim lançar no gasofilaço sagrado de Deus as orações. Todavia, as entrelinhas da palavra sagrada, elas me recomendam um estado que eu devo estar sempre em santidade. Por isso não me atrevo em subir de qualquer forma, mas desejo alcançar as observações das palavras do Escrito Sagrado, para que assim tenha o êxito a minha obra de oração diante de Deus. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã tenho, ó Deus, o avisar de Deus, tenho, ó Deus meu Pai, o alerta de Deus, para que possa assim entrar no modo de perdão. Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu desejo, ó Deus meu Pai, ruminar na doutrina da perfeição, como acabei de ler na sua sagrada palavra. Obrigado, Senhor, porque a doutrina da perfeição é a doutrina de um homem ou de uma mulher equilibrado. Uma coisa me deixa muito chateado, uma coisa me deixa indignado, quando alguém declara ao meu lado que perfeito só Deus. Senhor, a tua palavra mesmo claramente diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui estou eu, ó Deus meu Pai, reconhecendo a minha limitação humana, reconhecendo, ó Deus, que não vou a lugar nenhum, nem tampouco me será dada nenhuma inspiração, ou até mesmo para orar, para meditar, ou assim iluminar-se, ó Deus, os meus olhos espirituais e compreender a Escritura Sagrada, visto que eu preciso estar em estado de santidade. Assim eu suplico a Ti, me perdoa, Deus, dos meus pecados. Me perdoa, meu Senhor, dos meus pecados. Perdoa-me dos meus erros, dos meus excessos, Senhor. Me perdoa, meu Pai, das minhas omissões. Perdoa-me, porque deveria ter me esforçado muito maiormente para agradar o meu Deus, para agradar a família real divina de Deus, na beleza de toda a sua santidade. Perdoa, Deus meu Pai, porque ainda estou, ó Deus meu Pai, como um mortal diante de Deus, mas desejo, ó Deus, alcançar a salvação eterna. E sei que na cidade santa de Deus, no governo soberano de Deus, não há sequer um resquício de um homem, ó Deus, ou de qualquer coisa pecadora, de qualquer coisa corrupta. Por isso eu te peço, me perdoa. E perdoa também, ó Deus, os que estão ao meu lado, ouvindo esta oração, que desejam, ó Deus, caminhar, não considerando a força do braço, ou a capacidade dos pés, ou das mãos, mas olhando a Deus, meu Pai, pela capacidade divina de Deus, que pode perdoar pecados. Sempre lembro do meu Salvador, que em inúmeras incursões do seu evangelismo, a primeira coisa que ele fazia para restaurar um homem, em muitos casos, não digo em todos, era perdoar os pecados.
E ele sempre dizia, que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Senhor, me dá graças, em nome de Jesus, para que eu possa ser perdoado, para que eu possa ser levado a um status de consideração e misericórdia de Deus. Assim te peço que me faça lembrar ser sempre um homem perfeito, porque o homem perfeito, como muitos assim não sabem e não entendem, é um homem equilibrado. É um homem, ó Deus, meu Pai, devidamente consciente que precisa de uma comunhão com Deus, mas não apenas pedir, como se o Senhor fosse então um mordomo. Eu tenho o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como meu Senhor. Eu tenho o Senhor, Deus, como meu Senhor. Por isso eu te peço, perdoa-me todos os meus pecados, meus erros e as minhas vacilações. Me dá graça, Senhor, me dá graça. Lava-me da cabeça até a planta dos pés. Renova as minhas forças, porque tenho por mim, ó Deus, o entendimento da ciência e da magnitude de Deus trazida até o meu coração. Todos os capilares, ó Deus, que são do mundo invisível de Deus, me levam até o trono sagrado de Deus, e sei plenamente que sou habitante da terra. O meu Salvador deixou bem esclarecido a obra em que existe a ciência daqui de baixo e a ciência lá de cima. Certa ocasião, falando com os judeus, ele trouxe a seguinte obra a esclarecer da palavra. Ele diz para os judeus: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sou lá de cima e vós cá de baixo. Entretanto, a palavra diz: vós não sabeis de onde viestes, nem para onde vais. Por isso eu glorifico a Deus e tenho a certeza absoluta, plena, divina e perpétua da existência da cidade celestial de Deus. Ela é uma afirmação clara da pessoa divina do Filho de Deus. Ele está sentado à direita de Deus e afirmou aos judeus: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sou lá de cima, mas vós sois cá de baixo. Obrigado, querido Redentor. Obrigado, meu grande libertador. Obrigado, Salvador, pela tua ressurreição. Obrigado pela tua morte, porque provaste, ó Deus, meu Pai, através do teu Filho, que ele é verdadeiramente o primeiro e o último. Nunca nenhum homem, ó Deus, meu Pai, fez, nem tampouco, ó Deus, alcançará assim o fazer. Ele verdadeiramente se entregou e assim ao terceiro dia ressuscitou. Obrigado, Salvador querido, porque tem colocado no meu coração não apenas a crucificação, não apenas também a morte ou a ressurreição, mas também, meu Deus, tem me feito ruminar nos 40 dias após a ressurreição. A Bíblia diz que inúmeros homens testemunharam ainda assim a ver a pessoa do Salvador Jesus Cristo caminhar sobre a face da terra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque neste dia de hoje eu sou levado a aprender a doutrina da perfeição. Visto que tal coisa me incomoda, porque muitos dos homens desejam, ó Deus meu Pai, se escorar, desejam achar sempre um estacionamento conveniente a si próprio. Eu vejo, ó Deus meu Pai, que muitos homens de características de falsos mestres ou falsos profetas ou qualquer que sejam os falsos ensinos, durante longos tempos eles pregam sobre misericórdia,
sobre misericórdia. E muitos, ó Deus, todo momento desejam pregar sobre o amor e até mesmo sobre o perdão. Senhor, é verdade que essas coisas não estão erradas, mas se apoiar em todo o tempo em amor, ou por que não se esforçasse, assim homens, esforçar-se as mulheres a assim se apoiarem na doutrina da perfeição? Porque perfeição é equilíbrio, Deus. Eu quero dizer e deixar bem claro, as doutrinas que falei, elas não estão erradas, mas em todo o tempo da vida, 10 anos se apoiando em misericórdia, em amor, é hora de virar a chave, é hora de entender que a palavra de Deus diz assim, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem deve ser, irmãos, equilibrado, porque haverá momentos em que o homem sabe que a misericórdia, o amor e o perdão fazem parte da vida dele. Mas eu preciso me esforçar para que não esteja trazendo às narinas de Deus um caminhão de pecados, mas sim que eu seja uma mulher ou um homem equilibrado. O pecado é coisa inesperada e que assim nós precisamos do perdão. Mas agora, me apoiar no amor para que todos os homens venham assim a serem fraternos com o meu pecado? Não. E com a minha vida? Não. Eu tenho que me esforçar na doutrina da perfeição. Eu preciso ser equilibrado, porque não obstante essa palavra, outra escritura também aponta de forma bem clara ao qual saíram dos lábios do meu Salvador. Por isso eu tenho a devida aquiescência de Deus na doutrina ora afirmada. A palavra do Senhor, saída da boca do meu Salvador, diz bem claro: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial que estás no céu. É muito importante que nós venhamos a seguir o que o Espírito Santo de Deus nos dá de orientação, porque todos nós buscamos resultados, todos nós buscamos a reversão daquilo que está, na verdade, nos incomodando e que pela infinita misericórdia de Deus pode ser revertido. É bem interessante, na verdade prudente e bem inteligente que nós sejamos equilibrados, porque uma mulher equilibrada, ela sabe que ainda que tenha assim recebido um dom de Deus, ela não vai unicamente fazer uma vida de oração. Ela precisa ajudar o terceiro, ela precisa dar os frutos do Espírito. Então, fazendo todas as coisas que são ensinadas nas doutrinas de Deus, um homem e uma mulher se tornam uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa perfeita. Nós vemos que o esforço de Elias foi de um homem que alcançou o equilíbrio. Tão grande e forte equilíbrio que a Bíblia diz que Elias foi levado em carruagem de fogo para os céus. Outro homem também, ainda que com seu erro, que trouxe o desagradar a Deus, foi Moisés. Ele também foi um homem perfeito, porque era um homem equilibrado. Não obstante o advento da pedra de Meribá, assim condenou todo o seu ministério. Ele entristeceu a Deus, mas não entrou diante do tribunal de Deus em condenação. E por que eu afirmo tal coisa? Basta que nós venhamos olhar para o advento da transfiguração. Duas pessoas ali aparecem claramente diante do meu Senhor: a pessoa de Moisés e a pessoa de Elias. Por isso que eu glorifico a Deus e vejo que a palavra de Deus, ela é inspirada de forma a ser uma palavra inerrante, uma palavra perfeita, uma palavra divina, equilibrada, construída para reverter, para reerguer e recriar uma criatura que só pode ser recriada por um Deus. Eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, eu te bendigo. Quero agradecer a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo.
Quero reverenciar, ó Deus, meu Pai, com os meus lábios, com o meu coração, com a minha alma e com o meu espírito. Quero, ó Deus eterno Pai, desejar que este momento único possa assim ser escriturado no livro da vida. E recomendo aos meus irmãos, às minhas irmãs queridas e amadas de Deus, mulheres de oração, homens de oração, que possam reverenciar a Deus Pai, que possam reverenciar a pessoa de Deus Filho, Salvador, Redentor, e serem eternamente gratos ao onipotente Espírito Santo de Deus. Ó Trindade bendita, ó Trindade soberana, onipotente e excelsa de Deus. Obrigado, Senhor, porque marcho na multidão das palavras, confiado, ó Deus, em nenhuma habilidade humana, mas apenas na misericórdia e na piedade de Deus. Senhor, Tu sempre me trazes, como eu digo, a abrir uma porta na meditação da palavra. Senhor, eu vim do pó. Senhor, eu vim do pó. Tua palavra também diz que para o pó eu voltarei. Eu te dou graças, ó Deus, porque misericordiosamente Tu tens aberto a porta da piedade e da misericórdia e da Tua ciência e tem me feito ruminar, a entender que cada capilar, ó Deus, ligado no trono de Deus, ele pode ser irrigado com um fluxo muito intenso, mediano ou até mesmo um fluxo baixo. Mas, Senhor amado, não seria de maneira alguma, ó Deus eterno, a primeira vez que o fluxo entre um homem, ó Deus, que está na terra e Deus que está nos céus, possa ser diminuído, até que definitivamente o fluxo desse capilar possa ser devidamente destruído. Por isso eu sei, ó Deus meu Pai, que nos capilares entre os céus e a terra, na vida de cada homem, na vida de cada mulher, é necessário que haja o fluxo da irrigação, ó Deus, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Por isso é que eu intensifico não apenas a junção das palavras, mas eu desejo, ó Deus, que seja levada em escritura, no livro da vida, uma comunhão devidamente, ó Deus, agradável ao Senhor. Por isso que eu peço que os meus pecados sejam perdoados, meus erros, ó Deus, purificados. Por isso eu rogo, me ajuda, que eu não carregue, ó Deus meu Pai, nenhum pecado esteja desejando entrar, não pela porta. Eu desejo entrar pela porta, Senhor, não é pela janela, não é pelo telhado ou qualquer outro caminho da corrupção. Eu desejo entrar pela porta que é o meu Salvador, Jesus Cristo. Por isso me faz sentir mais e mais a responsabilidade de ver, ó Deus, os capilares que me fazem uma ligação entre o céu e a terra, em trabalhar num fluxo intenso em que as minhas orações podem assim devidamente serem desembarcadas, ó Deus, no gasofilácio sagrado do tribunal de Deus. Eu sei que Deus não é injusto e que todo homem deve compreender que o Senhor pode trazer um grande fluxo, como pode trazê-lo a mediana ou até mesmo um pequeno fluxo. Isso depende da comunhão de cada um, de cada fé e de cada verdadeiramente, ó Deus meu Pai, visão espiritual que vê o reino de Deus. Porque muitos falam, Senhor, Senhor, todavia o Senhor nunca foi Senhor de homens rebeldes. O Senhor nunca foi Senhor de homens que mergulham na lama e que mergulham, ó Deus meu Pai, em toda a imundície e todos os dias desejam replicar uma vida ao qual nunca, jamais deveria ser repetida. Uma vida em que erramos inesperadamente é uma vida em que Deus pode perdoar.
Mas uma vida em que o homem é um pecador, ele pensa de manhã em pecado. De tarde, ele consome as iguarias do inferno e finaliza a noite se lançando em caminhos escorregadios e vai mergulhar na própria lama. Um pecador, irmãos, é um pecador. Ele amanhece pecando, vai durante o dia a pecar. Os olhos não param verdadeiramente, não cessam de pecar, e muito menos o coração. É por isso que eu digo que eu não sou um pecador. Eu sou um homem sujeito ao pecado, mas o pecador é uma pessoa devastadoramente mergulhada em pecado. Uma pessoa moralista que defende que vai entrar no céu de qualquer forma. Ele não quer saber se vai entrar pela porta. Ele quer saber que ele dá um jeito de entrar pela janela, ou até mesmo pelo telhado, por que não dizer pelo esgoto. Isso é um pecador moralista, que acha que é devidamente equilibrado. Ele diz que não peca, porque ele não rouba, porque ele não cobiça a mulher do próximo. Ele diz que ele é um cidadão trabalhador. Então ele se exime e aí fica dizendo de forma moralista: por que eu não haverei de entrar no céu? A única coisa que ele não entende é que nunca confessou a pessoa do Filho de Deus e poderá ter êxito em toda a sua obra humana. Poderá ter casa, carro, poderá ser pai de família, mas amigo irmão, amiga irmã e companheiro em Cristo. A Bíblia é bem clara e diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, o que não crer nem será julgado, já está condenado. Então devemos ter a sabedoria divina da palavra e entender que realmente uma escritura é um decreto de Deus. Isso não é uma invenção de um irmão, de uma irmã, ou de um pastor, ou de qualquer que seja a pessoa. É uma escritura milenar. Está escrito na palavra, temos que ver como decreto, não como opção de vida. Mas o homem que não crê em Deus, ele acha que cumprindo 2 ou 3, assim, mandamentos ou coisa superficial, ele diz bem claramente no silêncio da alma: epa, estou dentro, já fiz a minha caridade, já comi um pão duro, já bebi um café. Então comer um pão duro já é um sacrifício. Eu deixar assim de fazer alguma coisa, vou para casa, em vez de ônibus, eu vou a pé. Tudo para ele constrói de uma forma diabólica. Ele não quer seguir a palavra, ele quer fazer o que é conveniente. Isso então, irmãos, é um pecador. Um homem e uma mulher de Deus, inesperadamente, pode até cair num pecado, num vacilo, numa precipitação. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar irado, um pouco mais forte na tônica das tuas palavras, mas deve verdadeiramente não pecar, deve refrear a sua língua, entender que a vingança pertence a Deus. Então assim eu levo a doutrina da perfeição, uma mulher equilibrada, uma mulher sábia, até porque a própria palavra de Deus diz: a mulher sábia, ela edifica o lar. Mas o que diz a Escritura? A tola, ela destrói o lar. Porque é uma mulher pecadora, é uma mulher que quer que seja feita não a vontade de Deus, mas sua própria vontade. Ela vai indo, até que verdadeiramente as trevas, os principados tomam a mente, o coração, e toda a família vai sendo desarticulada. Aquele homem foi alcançado pelas setas das flechas e nunca mais desejará voltar para casa, a menos que haja uma intervenção misericordiosa de Deus, e aquele homem então assim acolha em arrependimento a oportunidade de Deus. A doutrina da perfeição é gigantescamente gloriosa, é uma recomendação da parte de Deus, pois que a própria palavra, ela diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repressão, para a correção e para a educação na justiça. Eu louvo a Deus pela sua perfeição, eu louvo a Deus
pela sua ciência, pela sua magnitude e pelo seu poder. Eu desejo sempre ruminar em todas as obras infinitas, perpétuas, divinas de Deus. Por isso também desejo que o onipotente Espírito Santo de Deus possa estender sobre o rebanho de Deus, sobre os queridos de Deus, sobre os escolhidos, servos e servas de Deus, sobre os responsáveis, ó Deus, por qualquer que seja o tamanho da igreja de Deus. Homens que estão preocupados em entregarem a Deus, mulheres e homens convertidos. Não desejo eu entregar de maneira nenhuma uma multidão em que faça um fogo estranho e um barulho estranho perdure por longos e longos anos. Desejo entregar a Deus. Assim como o Senhor fala na sua palavra, homens doutrinados na doutrina da perfeição, homens mergulhados em desejo, fome e sede de serem perfeitos. Uma pessoa perfeita é uma pessoa equilibrada. Ela é devidamente articulada em tudo que Deus tem assim colocado como provisão para santos homens e santas mulheres. Bendito Deus e eterno Pai. É chegada a hora, então, de interceder pelos necessitados. Primeiramente, ó Deus, eu quero cumprir o que diz a Tua palavra, que nós devemos priorizar os domésticos da fé. E aqui estou eu em oração, priorizando aos meus amados irmãos e irmãs, ó Deus, e todos quanto têm ocupação na casa de Deus, seja no ministério, como diáconos, como presbíteros, como evangelistas, como pastores, como homens que dão apoio ao serviço sagrado dos interesses de Deus. Eu quero te pedir que lhes ajude, eles abram os olhos para que prestem o melhor e mais excelso, puro, sagrado, santo serviço a Deus. Que não apenas, ó Deus, ó Deus meu Pai, conformem com um serviço ao qual não serve nem para si próprio, quanto mais para Deus. Por isso, em santidade, em temor e tremor, eu recomendo aos queridos irmãos, às queridas irmãs e companheiros em Cristo, prestem o melhor serviço, adornado e levado em perfeição, conforme diz a Escritura Sagrada e a recomendação do Salvador. Sede perfeitos, como é vosso Pai Celestial que está no céu. Dá-me graça e ajuda, Senhor, e assim atende, alcança, ó Deus meu Pai, os pedidos de oração dos meus amados irmãos e companheiros em Cristo. Ora, se estiverem enfermos, que assim possam orar e alcançar a cura e o perdão. Primeiramente, deve-se lançar o pedido de perdão a Deus, pois que muitos homens se colocaram de pé porque foram perdoados. Eu sempre falo aos irmãos que o tanque de Betesda é uma referência muito profunda para os cristãos. Aquele homem ficou ali 38 anos ao lado do tanque de Betesda. Há muitas pessoas que não entendem. Elas querem empurrar uma vida goela abaixo do tribunal de Deus, como se tivessem a devida razão. Eu mesmo conheci um homem ao qual chegou até ser pastor, que por 30 anos ele declarou que não perdoava uma pessoa. A palavra de Deus diz bem claramente que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Então é óbvio que durante esse tempo, 30 anos, a vida dele foi um transtorno. Poderia fazer e acontecer, mas estava em débito espiritual diante do gasofilaço sagrado de Deus e diante do tribunal de Cristo. Eu aqui estou, nesta hora, desejoso que Deus possa curar os meus amados irmãos que em guerra foram alvejados, que em guerra não mantiveram o devido equilíbrio e que sejam assim também restaurados, renovados e possam voltar para o fronte da guerra espiritual. Quero interceder também, ó Deus eterno e
poderoso Pai, pelos rebeldes, pelos homens que pensam, que comandam a própria vida, pelas mulheres que pensam que vão desenhar o seu futuro e assim irá suceder aquilo que tem colocado no seu coração. Senhor, eu quero nesta hora orar pelo pecador, ó Deus meu Pai, compulsivo, que começa pela manhã e vai até o final do dia, nas iguarias do inferno, como uma esponja, e nunca vem a se saciar de todas as obras do mal. Ele se tornou não um escravo apenas, mas se tornou um servo de Satanás e seus demônios. Por isso tem o nome de pecador compulsivo. E qualquer coisa que seja, que faça, quem lhe dá a devida classificação é a palavra de Deus. Senhor, eu quero interceder pelos que perderam, ó Deus meu Pai, a sua liberdade, estão na casa de custódia, estão nas delegacias, nas penitenciárias ao redor do mundo, estão presos, ó Deus meu Pai, em sequestros, em cativeiros, ao qual ninguém sabe, nem sequer a sua localização. Apenas o reino de Deus sabe aonde estão todos eles. Segundo a tua misericórdia, a tua bondade, alcança, meu Deus, todos os homens que estão como escravos e assim algemados e acorrentados, jamais conseguirão sair desta situação se não for a intervenção do Deus de Abraão, Deus de Isaac, do Deus de Jacó, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso também te peço, ó Deus meu Pai, pela nação. Te peço, ó Deus meu Pai, por aqueles que querem sustentar, ó Deus, a sua vida no seu próprio braço, na sua própria alma e na sua própria intelectualidade humana. Eu vejo, ó Deus meu Pai, que a estrutura do homem é tão falível, que ele não entende que ele não precisa apenas de uma casa, ou até mesmo de um emprego, ou até mesmo só de uma mulher e de filhos. Ele precisa da comunhão com Deus. E levar a Deus, a pessoa de Deus, como inimigo, irmãos queridos e amados, eu tenho muitos laboratórios de experiência na minha vida. Muitos homens e mulheres que eu conheci na casa de Deus levavam a Deus como de forma que quisessem levar. E ali iriam enfrentar não a pessoa de Deus como Salvador, mas como inimigos se tornaram de Deus. Porque qualquer homem que não quer subjugar a sua devida vida, ele se tem em determinados momentos como inimigo de Deus. Como nós olhamos a pessoa de Judas, em determinado momento, você vê que ele não derramou sangue, mas o fato de ter injuriado e traído a pessoa do Filho de Deus, ele se tornou inimigo de Deus. E quando eu olho a conferência da palavra, eu vejo que em nenhum momento houve um motivo assim de reunirem-se e dizerem: vamos perdoar Judas, vamos trazer Judas de volta. Não. Não é o que diz a Escritura. A Escritura diz que ele não alcançou lugar de arrependimento e se enforcou. Por isso que eu vos digo: prestei, pois, vós, todos os irmãos e todas as irmãs, a oração pelos perdidos, para que sejam resgatados, para os que estão mutilados espiritualmente. Amai, pois, uns aos outros, e assim nós podemos fazer a força maior na oração da alvorada. Aqui, Senhor amado, neste dia de hoje, em misericórdia e graça, eu quero te agradecer por todos os meus amados irmãos e companheiros em Cristo que ora se dedicam a dobrarem seus joelhos e lançarem-se em misericórdia, em piedade, compaixão e humilharem-se diante de Deus. Obrigado, meu Senhor. E aqui termino, mais uma vez, lendo, ó Deus, e relembrando a doutrina da perfeição, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por todas as iguarias e
por todas as palavras de oração, que ora assim, termino, depositando no gasofilácio sagrado de Deus. Me dá graça, me dá força, me dá fé, para que possa voltar eu amanhã, aqui, segundo a graça infinita de Deus, a orar e pedir que nunca saia da vida dos meus irmãos, nem das minhas irmãs, uma vida de oração. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Esta oração que te faço, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém.